Capítulo 16. 2 dias antes, Hotel Squire. Victor ouviu passos de pés descalços atrás dele, pouco antes de Mitch entrar no quarto. Viu a figura grandalhona no reflexo da vidraça. Sentiu da mesma forma que sentia todo mundo, como se estivessem debaixo d'água. Todos, inclusive ele próprio. E cada movimento produzia ondas. Você está viajando, comentou Mitch, ao encontrar o olhar de Victor na janela. Era uma frase curta e familiar que ele costumava usar quando encontrava Victor fitando o vazio entre as grades, semicerrando um pouco os olhos, como se tentasse enxergar algo distante através das paredes, algo importante. Victor piscou, desviou o olhar da janela e do reflexo fantasmagórico de Mitch, e passou a encarar o chão de madeira falsa. Victor ouviu Mitch voltar para a cozinha. O som suave da porta da geladeira sendo aberta. O amigo pegando uma caixa de leite achocolatado. Era tudo que Mitch queria beber desde que tinha saído da prisão, já que não havia esse tipo de coisa na cadeia. Victor estranhara, mas não havia importunado o homem com seus caprichos. A prisão deixava qualquer um faminto, com desejos específicos. A natureza exata da vontade dependia da pessoa. Victor também queria algo, queria ver ele sofrer. Mitch apoiou os cotovelos na bancada e bebeu seu leite em silêncio. Victor tinha imaginado que o colega de cela teria planos para depois da fuga, pessoas que gostaria de rever, mas ele apenas olhara para Victor por cima do capô do carro roubado e perguntara: para onde agora? Se Mitch tinha um passado, era evidente que continuava fugindo dele. Nesse meio tempo, Victor estava mais do que disposto a lhe dar um direcionamento. Gostava de fazer os outros se sentirem úteis. Por fim, desviou o olhar do reflexo de Mitch e observou a noite de Merit, o gelo no copo quase vazio trincando quando trocou a bebida de mão. Os dois foram companheiros por muito tempo. Um sabia quando o outro queria conversar e quando queria pensar. O único problema era que Victor geralmente queria pensar e Mitch conversar. Victor sentia que ele estava ficando inquieto sob o peso do silêncio. É uma vice-tanto, comentou, apontando para a janela com o copo. É mesmo, respondeu Mitch. Faz muito tempo que não vejo uma coisa tão espetacular. Espero que tenha janelas assim no próximo hotel em que a gente for ficar. Victor fez que sim de novo, distraído, e encostou a testa no vidro frio. Ele não podia se dar ao luxo de pensar em próximo ou depois. Havia passado tempo demais pensando no agora, esperando pelo agora. Os únicos próximos no mundo de Victor seriam curtos, rápidos, e o separavam de Eli. E estavam diminuindo bem rápido. Mitch bocejou. Você está bem, Vic? Perguntou, devolvendo a caixa de leite para a geladeira. Estou ótimo. Boa noite. Boa noite, disse Mitch e voltou para o quarto. Pelo reflexo da vidraça, Victor observou Mitch sair antes que duas manchas pálidas, seus olhos destacados contra o edifício na escuridão, o fizessem se lembrar de algo. Victor se afastou da janela e terminou a bebida. Havia uma pasta em cima da mesinha, que ficava ao lado do sofá de couro, com um punhado de papéis escapando dela. Um rosto espiava de uma foto, a face e o olho direito ocultos pela pasta. Victor colocou o copo vazio na mesa antes de virar a capa com o polegar para revelar o restante do rosto. Era uma página do exemplar do National Mark, que ele havia comprado naquela manhã. Herói civil salva banco. Abaixo estava a matéria sobre o jovem precoce que estivera no lugar certo, na hora certa, e que arriscara a própria vida para impedir um assalto à mão armada na filial do banco da cidade. O banco Smith e Lauder, um ponto de referência no setor financeiro na região nordeste de Merit, foi alvo de um assalto frustrado ontem, quando um herói civil se colocou dentre o assaltante mascarado e o dinheiro. O civil
que deseja permanecer anônimo, disse às autoridades que notou o homem agindo de modo suspeito a vários quarteirões de distância do banco e que um mau pressentimento o fez segui-lo. Antes de chegar ao banco, o sujeito colocou uma máscara e, quando o civil conseguiu alcançá-lo, o assaltante já havia entrado. Em uma demonstração de bravura, o civil foi atrás dele. De acordo com clientes e funcionários confinados no interior do banco, o assaltante a princípio parecia estar desarmado, mas logo começou a disparar uma arma não identificada no teto de vidro, o que o fez estilhaçar e causou uma chuva de cacos sobre as pessoas confinadas. Em seguida, o sujeito mirou no cofre do banco, mas a chegada do civil desviou sua atenção. O gerente relatou que o assaltante mirou a arma no civil quando este tentou intervir. Então o caos começou. Tiros foram disparados e, no meio da confusão, clientes e funcionários conseguiram escapar do edifício. Quando a polícia chegou ao local do crime, tudo já havia terminado. O assaltante, mais tarde identificado como um homem problemático chamado Barry Lynch, morreu durante o confronto, mas o civil não foi ferido. Foi um dia ruim com um final feliz, uma demonstração notável de coragem por um cidadão de Merritt, e não há dúvidas de que a cidade é grata por um herói em suas ruas. Victor havia rabiscado a maior parte do artigo, do jeito que costumava fazer, e isso foi o que sobrou. Um alvo, um herói civil anônimo, mau pressentimento, bravura, desarmado. Caos começou. Não foi ferido, foi uma demonstração notável. Apagar as palavras tinha acalmado alguma coisa em Victor, mas a forma revisada do artigo não mudava o fato que havia muita coisa esquisita ali. Primeiro, o assaltante, Barry Lynch. Victor havia pedido a Meade que o investigasse, e pelo pouco que conseguiram descobrir, Barry tinha várias características de um EO. Não apenas sofrera uma experiência de quase morte, como também havia acumulado uma série de prisões nos seguintes meses, todas por assalto com uma arma não identificada. A polícia nunca encontrava a arma com o sujeito, por isso ele sempre era solto. Victor ficou se perguntando se Barry não era a própria arma. Algo ainda mais preocupante e intrigante, que um EO em potencial era a foto do herói civil. Ele havia pedido para permanecer anônimo, mas anônimo e incógnito são coisas diferentes, principalmente quando se trata de jornais. E logo abaixo da matéria havia uma foto granulada de um jovem de costas para a cidade do crime e para as câmeras, mas não sem lançar um último olhar quase arrogante para a imprensa. O sorriso no rosto dele era inconfundível, jovem e orgulhoso. O mesmo sorriso que costumava exibir para Victor, exatamente o mesmo, porque Elliot Cardale não tinha envelhecido um dia sequer. Capítulo 17. 10 anos antes, Universidade de Auckland. Eli respirou fundo várias vezes, com a mão no peito. Esforçou-se para abrir os olhos, para conseguir focalizá-los. Assimilou o cômodo ao redor, o chão cheio de cobertores. Antes de, hesitante, ergueu o olhar para Victor. Oi, disse ele trêmulo. Oi, respondeu Victor, medo e pânico ainda estampados no seu rosto. Como você está? Eli fechou os olhos e virou a cabeça de um lado para o outro. Não sei. Estou bem, acho. Bem? Victor quebrou no mínimo metade das costelas dele, pelo que sentiu. E ele estava bem? Victor tinha se sentido morto. Pior que isso. Fora como se cada fibra do seu ser tivesse sido arrancada, retorcida, dobrada, contraída. Entretanto, Victor não havia morrido, não é? Não da mesma forma que Eli. Ele assistiu a tudo, se certificou de que Elliot Cardale não era nada além de um cadáver congelado. Talvez fosse o choque, ou as 3 injeções de epinefrina. Tinha que ser isso, porém, mesmo com o choque e uma dose nada saudável de adrenalina, bem? Bem? Questionou por fim. Ele deu de ombros.
Será que você... Victor não sabia como determinar a pergunta. Se a teoria absurda dele tivesse funcionado e ele houvesse de alguma forma adquirido uma habilidade apenas por morrer e voltar à vida, será que estaria ciente disso? Ele parecia saber o fim da pergunta. Quer dizer, não estou colocando fogo em nada com a mente, nem provocando terremoto ou coisas do tipo. Mas eu não estou morto. Victor ouviu um leve tremor de alívio na voz de Eli. Com os dois sentados numa pilha de cobertores molhados no chão encharcado no banheiro, o experimento todo pareceu estúpido. Como eles puderam se arriscar tanto? Eli expirou longa e pausadamente. Então se levantou. Victor se apressou para segurar o braço dele, mas Eli se desvencilhou. Eu disse que estou bem. Ele saiu do banheiro, tomando cuidado de não olhar para a banheira, e desapareceu no quarto, à procura de roupas. Victor mergulhou a mão na água gelada pela última vez e puxou a tampa da banheira. Quando terminou de limpar tudo, ele já estava de volta ao corredor, vestido. Victor deparou com ele se olhando num espelho de parede, franzindo levemente a testa. Ele perdeu o equilíbrio e apoiou a mão na parede para se estabilizar. Acho que eu preciso... Começou. Victor presumiu que a frase terminaria com de um médico, mas em vez disso, ele encontrou o olhar dele no espelho, sorriu. Não seu melhor sorriso, e disse, de uma bebida. Victor conseguiu exibir algo parecido com um sorriso também. Isso eu posso providenciar. Ele insistiu em sair. Victor achava que eles podiam muito bem se embebedar no conforto do apartamento, mas considerando que ele havia passado pelo trauma mais recente dos dois e parecia determinado a sair em público, talvez para aproveitar a vida, Victor foi indulgente. A essa altura, os dois estavam 100% embriagados, ou pelo menos Victor estava. Eli parecia incrivelmente lúcido, levando em consideração a quantidade de álcool que tinha bebido. Cambaleando pela rua, que convenientemente ia do bar local ao prédio deles, o que eliminava a necessidade de um carro. Apesar do ar de comemoração, ambos fizeram de tudo para evitar falar do que havia acontecido e de como Eli, e na verdade Victor também, tinham dado sorte. Nenhum dos dois parecia disposto a falar a respeito, e na falta de qualquer sintoma extraordinário, além de se sentirem extraordinariamente sortudos, nenhum deles tinha do que se gabar. Deviam era agradecer a sorte, e isso não se cansaram de fazer, tirando chapéus imaginários para cumprimentar o céu, enquanto caminhavam de volta para casa. Eles derramaram bebida invisível no asfalto como um presente à terra, a Deus ou ao destino, seja lá qual fosse a força que os deixava se divertir e viver, para saber que não havia passado disso. Victor se sentia aquecido, apesar da nevasca, vivo e até recebera de bom grado os últimos vestígios de dor de sua desagradável proximidade com a morte. Eli sorria para o céu noturno, embevecido. Então desceu a calçada, ou tentou. Seu sapato ficou preso no meu fio, e ele tropeçou, caindo de quatro numa área coberta de neve suja, marcas de pneu e cacos de vidro. Ele rosnou e se encolheu, e Victor viu o sangue, uma mancha vermelha na rua coberta de neve. Eli se sentou no meio-fio e colocou a palma sob a luz de um poste para poder ver melhor o corte, que cintilava com as sobras de uma garrafa de cerveja que alguém tinha jogado ali. Oi, disse Victor ao se inclinar para cima de Eli para examinar o corte, e quase perdeu o equilíbrio no processo. Ele se apoiou no poste, ao mesmo tempo que Eli xingava baixinho e arrancava o caco maior. Você acha que vou precisar levar ponto? Ele ergueu a mão ensanguentada para que Victor examinasse, como se a visão e a opinião do amigo fossem melhores que as suas naquele momento. Victor semicerrou os olhos, prestes a responder com o máximo de autoridade que conseguiu reunir, quando algo aconteceu.
O corte na mão de Eli começou a se fechar. O mundo que estivera girando aos olhos de Victor parou de repente. Flocos de neve desgarrados ficaram suspensos no ar. A respiração deles pairava, feito uma nuvem sobre seus lábios. Não havia nenhum movimento, a não ser o da pele de Eli se curando. E Eli deve tê-lo sentido, porque ele baixou a mão para o colo, e os dois observavam o corte, que ia do dedo mínimo ao polegar, se fechar sozinho. Em questão de segundos, tinha parado de sangrar. O sangue já derramado agora secava em sua pele, e o ferimento não passava de uma ruga, uma leve cicatriz. Depois, nem mesmo isso. O corte simplesmente desapareceu. Horas se passaram no piscar de olhos enquanto os dois compreendiam o que tinha acontecido. Aquilo significava o que eles fizeram. Era extraordinário. Era extraordinário. Eli esfregou o polegar na pele nova de sua mão, mas Victor foi o primeiro a falar. Quando o fez, foi como uma eloquência e uma serenidade perfeitamente adequadas à situação. Puta merda. Victor olhou para o alto, para o ponto onde a beirada do teto do prédio dele se encontrava com o céu noturno e nublado. Quando fechava os olhos, sentia como se estivesse caindo, aproximando-se cada vez mais do concreto. Por isso, tentava mantê-los abertos, focando no estranho desenho lá no alto. — Você vem? Perguntou Eli. Ele estava segurando a porta aberta, quase pulando de ansiedade para entrar e encontrar alguma coisa capaz de feri-lo. Seus olhos ardiam de empolgação, e embora Victor não pudesse culpá-lo de fato, não estava com a menor vontade de ficar vendo Eli se apunhalar a noite inteira. Ele o observara tentar se machucar ao longo de todo o caminho de volta para casa, deixando uma trilha de respingos vermelhos na neve, do sangue que escorria antes que a ferida conseguisse sarar. Ele havia presenciado a habilidade. Eli era um Iou de carne regenerativa e osso. Victor tinha sentido algo quando Eli voltara à vida, aparentemente sem as características de um Iou. Alívio. Com as novas habilidades de Eli esfregadas na sua cara durante todo o caminho para casa, o alívio de Victor que ele sentira se dissolvera numa onda de pânico. Ele seria relegado a um mero parceiro, um anotador de observações, assistente para trocar ideias. Não. Vic, você vai entrar ou não? A curiosidade e a inveja corroíam Victor igualmente, e a única maneira que ele conhecia de conter ambos os sentimentos, de reprimir o ímpeto de machucar ele mesmo, ou pelo menos tentar, era se afastar. Victor balançou a cabeça e parou de repente. Mas o mundo continuou balançando. Vá em frente, disse ele, exibindo um sorriso que passava longe dos olhos. Vai brincar com objetos pontiagudos. Eu preciso dar uma caminhada. Victor desceu as escadas e quase caiu 2 vezes em 3 degraus. Você está em condições de sair por aí, Vele? Victor acenou para que ele entrasse. Eu não vou dirigir, só preciso de um pouco de ar. E assim ele saiu para a noite, com 2 objetivos em mente. O primeiro era simples, se manter o mais afastado possível de Eli, antes que fizesse algo de que pudesse se arrepender. O segundo era mais complicado, e o seu corpo doía só de pensar, mas ele não tinha escolha. Tinha que planejar sua próxima tentativa de morrer.